Hello and welcome to another class from your English teacher. Seja bem-vindo a mais uma aula. Pessoal, nós vamos dar uma olhada em mais uma aula, dicas and more tips, dicas e mais dicas. E hoje nós vamos dar uma olhada numa coisa que assusta muita gente, principalmente no ambiente de trabalho. You have an incoming call. You have an incoming call é o título da nossa aula de hoje. An incoming call nada mais é do que uma chamada. Tem chamada para você, tem telefone para você. So, you have an incoming call. Então você tem uma chamada. E aí, como é que você se comporta? Vai se esconder? É uma chamada em inglês agora. E aí? Bom, no ambiente de trabalho, muita gente simplesmente congela, coloca outras pessoas para estar do lado, para falar junto, para ajudar, ou até mesmo coloca outra pessoa para atender. Eu já vi até caso de gente que diz que não está. A gente vai tentar dar uns tips para você, umas dicas, no caso de uma ligação formal que você tenha de fazer ou esteja recebendo, tá bom? Num ambiente de trabalho. O objetivo, é claro, não é te dar tudo aquilo que tu precisa, porque não há condições da gente fazer isso aqui, né? Para você ficar realmente confortável numa ligação em inglês, tu tem que estar estudando inglês, tem que estar falando inglês. Mas a gente vai dar umas dicas aí que vão ajudar com certeza. Então vamos a elas. Vamos dizer que você ligou para uma empresa, você precisa falar com alguém dentro de uma empresa. E quem atendeu falou assim em inglês para você. Hello, extension 24567, Sandra speaking. É assim que se atende um telefone numa empresa. A pessoa dá o hello, o good morning, se for o caso, o good afternoon, se for o caso, mas basicamente o hello, e mostra qual ramal que você ligou, para confirmar que a tua ligação esteja no extension, no ramal correto. Logo depois, ela diz quem é que está falando, ela identifica quem é que está falando. No caso aqui, Sandra. Sandra speaking. Naturalmente, você vai retornar essa informação agora. Você vai complementar ou começar a estabelecer a tua relação com o telefonema. Então vamos lá. Você vai dizer, This is Richard Jones here. Ou então simplesmente Richard Jones here. Você se identifica. É importante você lembrar que quando a gente está falando no telefone, identificando ou pedindo a identificação de alguém, a gente vai usar o who is it. A gente usa o it. Porque enquanto não tem identificação, a gente não vai chamar nem de he nem de she, logicamente. Não tem identificação, o mesmo caso dos babies, né, dos nenéns, eles são it. E uma pessoa que está se identificando ou a quem nós pedimos a identificação pelo telefone, também é um it. Então se te perguntarem who is it, tu vai dizer this is Richard Jones here. Ou então você já vai de cara dizendo this is Richard Jones, I would like to speak to, e vai dizer o nome da pessoa com quem você quer falar. Eu gostaria de falar com. Nota que não é to speak with. Nota que não é to speak with, é to speak to. I would like to speak to. Speak é o verbo que a gente usa no telefone para mostrar, é uma coisa cultural dos ingleses, dos americanos, né? No telefone se fala coisa importante, então a gente usa o verbo to speak. Anteriormente, talvez a pessoa tenha te falado assim, Hello, extension 24567, Sandra speaking, how can I help you? How can I help you? Como é que eu posso ajudar? E você se identificou então e disse com quem você queria falar. Aí vem talvez o primeiro impedimento, a pessoa não está lá. A secretária, ela vai logo dizer, I'm sorry, desculpe, Mr. English is not here at the moment. Would you like to leave a message? Você gostaria de deixar uma mensagem? Would you like to leave a message? Yes, please. Talvez seja a tua resposta. Yes, please. Tell him I will call back on Thursday at 9 to discuss or to talk about. Tell him I'll call back on Thursday at 9 to discuss or to talk about. E aí você vai dizer o que você vai discutir ou vai conversar sobre o que quando você ligar de volta on Thursday, later on, mais tarde, tomorrow morning e assim por diante. Você vai colocar ali depois do on um dia da semana, ou depois do back tu vai falar later, in an hour's time e assim por diante. Vai identificar qual o momento que você vai ligar de volta, to call back. I'll call back on Thursday. Por que usar o will? Porque foi uma coisa que você decidiu fazer agora, visto que a pessoa que você está procurando não estava lá no momento. Bom, agora vamos dar uma olhada na outra hipótese. A pessoa com quem você quer falar está na empresa. E a secretária vai te dizer logo assim, ó. Sure, é certo que tu pode falar com a pessoa. Sure, certamente. Talvez tu pergunte então, who is it, please?
Aquilo que eu havia falado antes, vai pedir a tua identificação. Quem é você? Who is it, please? Nota como é que vai colocando aqui na conversa uma porção de please, principalmente se a conversa for uma conversa com uma ligação a uma empresa britânica. Tem muito please, tem muito could, tem muito modal may, conforme a gente vai ver agorinha, ó. May I ask what is it about, please? Na primeira pergunta, sure, who is it, please, pediu uma identificação sua. E ao mesmo tempo, agora na segunda, talvez ela já emende com May I ask what is it about? What it is about, please? May I ask what it is about? Posso te perguntar sobre o que que é? E daí você entra com a resposta. Ó. I'm calling about. Eu estou telefonando a respeito de parará, parará. E aí você diz o que que é o assunto que você tem que falar com a pessoa. I'm calling about. E a pessoa certamente, a secretária lá do outro lado vai dizer Just a minute, please. I'll put you through. I'll put you through. Vamos gravar essa pronúncia de I will put you through, mas geralmente você não vai escutar separadinho, você vai escutar isso aqui na forma contracted. I'll put you through. Repete aí. I'll put you through. Eu vou passar a ligação. I'll put you through. So now let's look at some possible difficulties that we can have in this telephone call. Vamos dar uma olhadinha nas dificuldades que podem aparecer durante a ligação. Algumas dificuldades práticas que muita gente confunde. Vamos lá. A primeira coisa que pode surgir é você não estar conseguindo ouvir a pessoa direito. A linha não está legal, a conexão não está legal. E aí você vai dizer isso. Ó. I'm afraid I can't hear you. I'm afraid I can't hear you. Ou em inglês americano, I'm afraid I can't hear you. Ou I'm afraid it's a bad line. Ou I'm afraid it's a bad connection. Esse I'm afraid não quer dizer que você tem medo de nada, não. Quer dizer apenas que a situação não é aquela que você gostaria que fosse. Sempre que alguém falar um I'm afraid na frente de alguma coisa, quer dizer que a pessoa gostaria que a situação fosse diferente, que tem alguma coisa que não está legal. I'm afraid I can't hear you. Eu lamento, eu acho que eu não estou conseguindo te ouvir. I'm afraid it's a bad line. Eu temo que seja uma linha ruim, uma conexão ruim. Can you repeat that? Can you repeat that? Você consegue repetir? Can you say that again? E nesse caso, em inglês, a gente pode colocar o could também. Ó. Could you repeat that? Você poderia repetir? Could you say that again? Você poderia dizer novamente o que você acabou de falar? Ou outra situação ainda. Ó. Vamos dizer que você não entendeu. Você ouviu bem, a ligação não está ruim, mas você não entendeu a pronúncia da pessoa, qualquer coisa assim. O que você pode dizer? Uma situação poderia ser essa aqui. Ó. Você dizer assim... I'm sorry, I didn't catch that. Eu não peguei, não captei. I'm sorry, I didn't catch that. Could you ou can you repeat, please? E se for necessário soletrar, não esquece de dizer isso. Can you spell that? É preferível você fazer a pergunta can you spell that do que escrever errado. E tem uma coisa muito interessante também, olha, principalmente quando você trabalha numa empresa e alguma coisa deu errado no teu sistema, já havia acontecido muito isso, você tem que ligar para o suporte do teu computador ou do suporte do sistema e aí você tem que abrir um ticket. A maioria das pessoas pensam no ticket como um bilhete para alguma coisa, um ingresso, ou até mesmo na Inglaterra um ticket é uma multa que a pessoa recebe no trânsito, por exemplo. Mas ticket em ambientes empresariais, nessas situações que eu falei antes, significa uma reclamação. Você vai pedir ajuda, você está reclamando que alguma coisa não está legal no teu sistema, não está legal no teu computador, você abre um ticket, open a ticket. E se a coisa for resolvida ou você deixou para lá, você tem que fazer o close do ticket. Você tem que fazer close a ticket. Tá legal? Então guarda essas expressões que são muito interessantes para você usar no teu trabalho. Já sabe o que pode acontecer, as situações que podem surgir. É apenas uma pincelada, logicamente, né? Mas são coisas que eu acho que vão te ajudar bastante. Bom, mais uma vez eu quero te agradecer por ter visto esse vídeo aqui comigo, um videozinho curto, mas eu espero que tenha te ajudado com alguma situação que você já tenha visto anteriormente ou com alguma situação que está aí pendente na tua cabeça, por que aconteceu, como é que era aquilo, né? O English TNT é o curso de inglês que eu tenho lá no meu site para vocês que querem aprender ou aprofundar o inglês, quer dizer, chegar mesmo a ser fluentes, né? O objetivo é esse, não apenas ensinar inglês, mas ensinar a pessoa a ser fluente. Então dá uma visita lá, www.englishtnt.com www.englishtnt.com. Vamos dar uma olhada lá. Mas se você prefere ficar por aqui,
Achou que esse vídeo foi de valor para você? Dá um likezinho aqui embaixo, se inscreve no canal para aproveitar mais dicas. A gente se vê por aí. Um abraço.